Vamos agora responder as duas questões, né, da aula de calorimetria. Esse exemplo 4 diz o seguinte: um bloco de ferro de 10 centímetros cúbicos é resfriado de 300 graus Celsius para 0 graus Celsius. Quantas calorias o bloco perde para o ambiente, sabendo que a densidade dele é de 7,85 gramas por centímetro e o calor específico é de 0,11 calorias por grama vezes grau Celsius. É uma questão, pessoal, para a gente calcular essa quantidade de calor sensível, né? Ou seja, a questão já está assumindo, né, que esse bloco vai diminuir a sua temperatura em 300 graus Celsius, e ele quer saber apenas qual é essa quantidade de calor perdida. Vamos ver como é que a gente vai resolver essa questão? Vamos lá? Então vamos lá, respondendo a questão 4, vale a gente ressaltar que o ΔT já foi informado, já que ele falou que ele pergunta a quantidade de calor necessário para reduzir de 300 graus para 0 graus a temperatura desse bloco de ferro. Então já coloquei aqui, ó, temperatura final 0 menos a inicial 300, menos 300. Foi fornecido o volume desse bloco de ferro, a densidade dele e o calor específico. Aqui eu escrevi um C um pouquinho grande, tá? Mas ele é bem menorzinho, tá? O C maior de capacidade térmica. Bom, o que a gente sabe? A quantidade de calor sensível necessário para fazer uma determinada substância variar em um ΔT a sua temperatura é igual ao produto da massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, o famoso mc_ΔT ou o que macete. Como a questão não informou diretamente a massa desse bloco, ela deu alguns elementos para que a gente pudesse calcular, que foi a densidade e o volume. Lembra? Densidade é massa sobre volume, logo se a gente isolar a massa e vai passar o volume multiplicando, a massa é igual a densidade vezes o volume, fazendo a continha aqui, né, da densidade do volume dados, 78,5 gramas. Substituímos aqui. O calor específico também foi fornecido, 0,11 calorias por grama vezes grau Celsius. E o ΔT também foi colocado aqui. Vale ressaltar que eu estou utilizando ΔT aqui, mas em algumas literaturas vai ser utilizado ΔT no lugar. Mas isso é só convenção. Então, fazendo a continha aqui, multiplicando massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura, a gente obtém que é necessário que esse bloco de ferro perca, olha o sinal de menos, 2.590,5 calorias para variar em 300 graus Celsius a sua temperatura. Fala pessoal, agora é a questão 5. Olha só o que diz. Em uma cozinha, uma chaleira com 1 litro de água ferve. Para que ela pare, são adicionados 500 ml de água a 10 graus Celsius. Qual a temperatura do equilíbrio do sistema? Quando ele pergunta a temperatura do equilíbrio do sistema, ele está perguntando basicamente qual vai ser a temperatura final dessas duas amostras de água que vão estar em contato, né? Da de 500 ml e da de 1 litro, né? Que no final de tudo a gente vai ter aí 1,5 litro de água, né? Uma mistura dessa daí. Tá? Outra coisa que é importante ser observado é que quando ele fala aqui, ó, 1 litro de água ferve. Então, se a água está fervendo, é importante a gente saber que a nível do mar, sobre uma atmosfera, né, como padrão, ela vai estar a 100 graus Celsius. Então, essa é a temperatura final final não, inicial, né, dessa amostra de água, e essa daqui é de 10 graus Celsius, é a temperatura inicial da amostra de 500 ml de água. A gente vai misturar as duas. Então, claro, a gente vai ter que fazer a soma dos calores trocados, né, entre as duas amostras e vai igualar a zero. Vamos lá responder? Então, a primeira coisa que a gente faz para um problema desse é contar a quantidade de amostras, né, que estão envolvidas no problema. Nesse caso, nós temos duas. Temos a amostra de 1 litro e a amostra de 500 ml. Então, eu denominei a amostra 1
e a amostra 2. Vale ressaltar que nesses cálculos de quantidade de calor, nós levamos em conta massa, calor específico e variação de temperatura, e a questão informou para a gente claramente, né, a massa. Porém, como ela deu o volume de 1 litro, a gente sabe que para a água, em 1 litro de água a gente vai ter 1.000 quilogramas. Claro, a gente faz essa projeção considerando a densidade da água igual a 1 grama por centímetro cúbico. Então, em 1 litro eu tenho 1 quilograma, que são 1.000 gramas, e em meio litro eu tenho meio quilo, que são 500 gramas. Então, separei aqui a massa da primeira amostra e a massa da segunda amostra. Segundo, o calor específico. O calor específico é o mesmo para os dois, já que as duas amostras são de água. Então, calor específico 1 caloria por grama vezes grau Celsius, e do 2, né, o mesmo calor específico. A temperatura inicial das amostras, né, a da primeira amostra é 100 graus Celsius. Bom, por que, Mohamed, se lá não estava escrito isso? Não estava com o número dessa maneira, mas a questão falou que a amostra de água estava em ebulição. Então, se está em ebulição, a gente considera que o sistema estava a nível do mar, sob uma atmosfera. Então, se está em ebulição, está a 100 graus Celsius. E, por último, a temperatura final, ela não foi informada na questão justamente porque é o que ela quer saber. Ele chama de temperatura de equilíbrio, ou seja, a temperatura final, depois que as duas amostras trocarem calor. A segunda amostra ela tem a massa de 500 gramas, o calor específico é igual porque é água, e a temperatura inicial de 10 graus Celsius, informado claramente nela. A temperatura final é o que desejamos saber. E repare bem, vai ser a mesma para as duas amostras, já que elas vão trocar calor até atingirem o equilíbrio térmico. Então, se eu tenho duas amostras, né, de substâncias trocando calor, eu sei que o que uma perder, a outra vai receber. O que uma perde, a outra ganha, de modo que se uma perde 5 calorias, a outra vai ganhar 5 calorias. Então, você soma menos 5 mais 5 e tem que igualar a 0, tá bom? Então, vamos lá. Essa quantidade de calor, MC delta T, né, vai ser igual a M1, 1.000, vai pegando as informações, C1, 1.000, delta T1, variação de temperatura 1, temperatura final, é o que desejamos saber, menos a inicial da amostra 1, 100 graus Celsius, estado aqui. Vamos somar agora, ó, com a segunda amostra. Massa, 500 gramas. Calor específico, 1 também. Eu coloquei aqui, ó, gente, C1 e C2, mas é totalmente desnecessário. Bastava colocar C, pois o valor é o mesmo, né, para os dois. Vezes temperatura final da segunda amostra, menos a inicial, que é de 10 graus Celsius. E precisa igualar a 0. Por quê? Porque o que uma perder, a outra vai ganhar. Daí agora, nós vamos fazer o seguinte, ó, 1.000 vezes 1 vai dar 1.000, né? Aí você pega esse 1.000 e aplica a distributiva da multiplicação aqui. 1.000 TFs e 1.000 vezes menos 100 vai dar menos 100.000. Mais 500 vezes 1 vai dar 500 e 500 vezes TF, 500 TFs. 500 vezes menos 10 vai dar menos 5.000, iguala a 0. O que a gente vai fazer agora é agrupar os termos semelhantes. Então, eu tenho 1.000 TFs e 500 TFs, está vendo? Então, 1.000 mais 500 vai dar 1.500 TFs. Menos 100.000 menos 5.000 vai dar menos 105.000. O que nós podemos fazer agora é isolar o TF. Então, vamos pegar os termos que não contêm o TF e passar para o outro lado. Bom, se está negativo do lado esquerdo, ele vai para o lado direito positivo. Então, a gente tem 1.500 TFs igual a 105.000. Aqui dá para a gente simplificar, tá vendo? Esses dois zeros, tranquilamente. Então, a gente fica com 1.050 dividido por 15, que dá 70. Ou seja, 70 graus Celsius
é a temperatura final após eu misturar 500 gramas de água a 10 graus Celsius numa amostra de 1000 gramas de água a 100 graus Celsius. Como eu coloquei só a metade, né, da massa da primeira amostra, e ela estava uma temperatura bem menor que a primeira, eu consegui reduzir em torno de 30 graus Celsius a sua temperatura, tá bom? Bom, se você não entendeu, manda pergunta que a gente vai responder. Valeu!